Aqui é apenas que eu estou mostrando para vocês o material, as ferramentas que a gente vai utilizar nessa aula de parlendas, né? Começando por essa caça-palavras, que a gente usou um material reciclado, que seria essa caixinha de ovos, né? E pedacinhos de papéis com vogais, com sílabas, e a gente vai explicando melhor no decorrer das aulas. Aqui nós temos o segundo material que a gente vai usar também em aula, que serão cartões também reciclados. Ó, que a gente pegou era uma caixa, a gente acabou recortando direitinho nas partes, era branquinho assim, a gente não fez, não usou de mais nada e escreveu as sílabas com um canetão preto. Como a gente falou, aqui também é um outro material, como eu falei para vocês, que nós íamos escrever a parlenda nos cartões. Esses cartões já eram usados para uma outra aula, ó, então eles só foram reaproveitados, que a gente consegue fazer várias coisas com um material só. Esse é só uma parte para explicar para vocês o conteúdo e o que a gente está usando, né? Logo, a gente também fez o cartaz, né? Para vocês darem uma olhada. Depois vai ser explicado tudo passo a passo. Eu só tô mostrando para vocês agora de primeira mão o nosso material de trabalho, para vocês entenderem um pouquinho da aula. Então, pessoal, como vocês viram, parlenda são ditos populares, folclóricos, e é o título do nosso trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho do que são parlendas, né? As parlendas são versinhos com temática infantil, que são, assim, recitados em brincadeiras infantis, bem conhecidos, e possuem uma rima fácil, também que a gente consegue gravar com facilidade devido à rima, né? As crianças gostam muito. Então, são cantigas que a gente canta no dia a dia para as crianças. Geralmente em casa quase todos conhecem alguma parlenda. As parlendas fazem parte do folclore brasileiro e é uma tradição cultural do nosso povo. Então, eu resolvi fazer uma aula de parlendas porque, para ensinar e brincar através da ludicidade, usando as parlendas, eu acredito que transforma muito as crianças, principalmente no primeiro ano do ensino fundamental, quando a criança está sendo inserida na escola, com um grupo diferente, com pessoas diferentes, então para ela poder aprender e brincar ao mesmo tempo. Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Aqui, como está no plano de aula, a gente descreveu a parlenda do pato, né? Então, o que seria uma parlenda? Vocês conhecem alguma coisa sobre parlendas? Já ouviram falar de parlendas? Parlendas são aquelas ricas do folclore, como a gente fala, unidunité, salame minguê, um sorvete colorê para você. Então, as parlendas são ditos popular, folclóricos que a gente ouve a todo tempo na vida, mas mesmo assim não sabe que se chamam parlendas. E hoje nessa aula eu quero ensinar para vocês a parlenda do pato Paco. Então, como eu disse, se nós estivéssemos em tempo normais, essa parlenda estaria escrita no quadro para que todos os alunos pudessem ver, pudessem ler, mas eu tentei escrever ela aqui nessa cartolina para que todos que estão me assistindo possam ler, entender um pouquinho mais, acho que me fiz entender, e conhecer um pouquinho mais sobre parlendas. Então, vamos ler junto essa parlenda de uma maneira bem calma para nós podermos entendê-la. Pato, paco, paco, pato, pacato, pacato ataca, pagou o pato,
Pobre pato, paco, paco, pato. Então, a parlenda, ela é propriamente dita de tantas sílabas, de tantas vogais, e é a maneira com que a gente vai aprender e ensinar as primeiras letrinhas para vocês, através das parlendas, fazendo parte dessa aula. Então, pessoal, aqui está mais uma parte da nossa aula. Como eu tinha falado para vocês, vai ter esse cartaz que vai ficar na nossa sala. Olhem só que diferente! Essas letrinhas parece que elas estão dançando, estão tão felizes. Sabem por quê? Porque vieram nos falar de parlendas, que a gente aprende brincando e que faz rima. Olha só que lindo! Então vamos ler mais uma parlenda. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Viram só como essas letrinhas e palavrinhas estão felizes por fazer parte da nossa aula? Por isso que elas estão todas, parece que se saculejando, dançando, para fazer parte da nossa aula de parlendas. E olhem só o nosso pato pacato fazendo uma trilha com o alfabeto. É só seguir a trilha do alfabeto e a gente consegue conhecer todas as letrinhas do nosso alfabeto. E o nosso pato Paco está nos auxiliando. Olhem só que legal! Quando nós voltarmos às aulas, podemos passar o dedo nessa trilha e chegarmos a conhecer todo o nosso alfabeto. Pessoal, então aqui é mais uma parte da nossa aula. Estou mostrando para vocês a parlenda em cartões que nós vamos dividir entre os alunos na sala, para que todos possam ler uma partezinha juntos e aprender brincando com os seus erros, errando e aprendendo. Juntos a gente vai descobrindo a escrita, o som das palavras, o jeitinho de cada letrinha, o som, as vogais, as consoantes, e assim a gente vai dando continuidade à nossa aula. Então, com esse material a gente vai ler junto, né, a nossa parlenda. Então, vamos começar uma leitura breve para ensinar o pessoal de casa como a gente vai fazer. Pato, paco, paco, pato, pacato ataca, pagou o pato, pobre pato, paco, pobre pato, paco, paco ou pato. Então, assim, com esses acertos e desacertos, a gente vai continuando a uma parte da nossa aula. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós temos o avental. O avental, ele vai fazer parte da nossa aula, porque ele vai fazer uma descoberta de sílabas e palavrinhas, fazendo com que a nossa aula fique mais lúdica e que eu possa interagir mais com meus alunos. Vou passar de mesa em mesa, deixando uma vogal, uma sílaba para cada um de meus alunos, onde eles juntos vão formar palavrinhas e trocar entre si essas vogais e letrinhas que eles vão encontrar nos bolsos mágicos do nosso avental, onde cada aluno irá escolher a letrinha que ele mesmo vai tirar de cada bolso. E eles vão estar em dupla nas suas classes e vão trabalhar formando letrinhas. Então, essa é mais uma parte da nossa aula, trabalhando com a ludicidade, incluindo ainda dentro da parlenda, porque com a parlenda a gente pode descobrir as sílabas,
porque são parlendas curtas. Acredito que vão ajudar muito na alfabetização, na descoberta das letras, na leitura oral. Cada aluno vai poder fazer a leitura da sua sílaba ou da sua vogal e vão trabalhar em conjunto um com o outro dentro da sala de aula. Então, essa é mais uma parte da nossa aula sobre parlendas. Pessoal, esse é mais um material para nossa aula. Vou explicar agora para vocês como ele vai funcionar, né? Ele tem essas partezinhas, ó, como vocês viram, de EVA. Então, a gente vai laçar as sílabas para formar a palavrinha, ó. Como aqui, ó, copo. Então, ele laçou ali e formou a palavrinha, ó. Vamos pegar esse branquinho. Povo. Então, ele vai laçar de novo e vai escrever aqui do lado, ó. Todas as palavrinhas que ele vai achando, ele vai escrevendo. Então, para facilitar para o nosso aluno, que ele vai aprender brincando. Aqui, ó, casa, faca. Então, ele vai poder fazer várias descobertas através desse material. Ele vai escrevendo no caderno e vai colocando do lado as palavrinhas que ele vai achando, né? Aqui também, ó, sapo. Então, ele já vai laçar ela ali e já vai aprender a escrever e vai colocar aqui para nós mais uma palavrinha. Então, essa é mais uma parte da nossa aula sobre parlenda. Bom, pessoal, aqui é a parte final da nossa aula. Então, eu vou estar disponibilizando cartões para que eles levem para casa. Como esse exemplo, ó, eles escrevem as sílabas nos cartões, ó, sapato. Então, copo. Vão formar as palavrinhas juntamente com seus pais e familiares, copiando no caderno e nos trazendo para nós podermos observar as palavrinhas que eles acharam com sua família. Isso faz parte de uma das partes das nossas aulas, também para a fixação das sílabas, das vogais e para a nossa avaliação continuada. Então, pessoal, essa é a última parte da nossa aula. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse livro, né? Metodologias da alfabetização, que eu li também um pouquinho dele, achei muito importante, ele é muito relevante dentro da pedagogia, nos auxilia muito. Para mim foi uma ferramenta indispensável na construção desse estágio também, porque eu li, observei bastante o que estava escrito nele e tirei boas e muitas conclusões para a vida, assim, que eu vou levar junto, né? E eu vou ler para vocês uma partezinha que eu acho bem importante, assim, que eu gostei muito do livro e acho bem relevante para todos que querem alfabetizar em ensino fundamental, né, nos primeiros anos, né, por causa da metodologia do que ele diz. Ninguém aprende a ler e escrever se não aprender relações entre fonemas e grafemas, para codificar e para decodificar. Isto é uma parte específica do processo de aprendizagem. A ler e escrever, linguisticamente ler e escrever é aprender, a codificar e decodificar. Então, isso são as ideias de Soares, 2009, tá? Então, o que ele nos sugere? Nos sugere que a parte de codificar e de decodificar, a criança, além de aprender a ler e vai evoluindo o seu papel no ensino fundamental, ela tem que entender, ela vai aos poucos se transformando, né? A educação, ela vai se efetivando quando a gente vê que a criança está entendendo, que o conteúdo foi absorvido e que ela consegue tirar as suas próprias conclusões do conteúdo. Ela consegue entender, imaginar, chegar em casa, ter aquela troca com os seus pais do conteúdo também. Ou ao ler alguma palavra na rua, ou ao fazer associações.
Então essa é a base do meu trabalho, do meu estágio de ensino fundamental. Foi com muita satisfação que eu escolhi trabalhar com Parlendas, porque eu gosto muito da educação infantil e acredito que a Parlendas ela é muito rica, a gente tem muito para trabalhar com ela, entende? A Parlenda, e eu gosto de uma aula muito lúdica, então usando essas duas coisas, a ludicidade, a criação, eu quero sempre estar trabalhando aliadas, juntas, com essas ferramentas, com ferramentas de trabalho, com recursos de trabalho, para que a educação ela se efetive, a leitura, a escrita e não se perca o ato de brincar.